diante desses liderados e conduzir esses liderados para Deus. Então todo líder deve buscar orar pelos seus liderados, dar um bom exemplo para os seus liderados e sempre falar a palavra de Deus para os seus liderados, orientar os seus liderados para estarem na presença de Deus e viverem em comunhão com o Espírito Santo. Número 4. Como cada ofício se comporta como pastor? Complete. Então o rei, ele tinha a obrigação então de conduzir os israelitas ao regaço divino. O sacerdote tinha a obrigação de interceder, que é pastorear. E o profeta tinha a obrigação então de profetizar. Tem muito a ver com os ofícios de pastor, conforme mostra os Jeremias e Ezequiel. Então tem a ver aí, falar a palavra verdadeira, a profecia que veio de Deus, ensinar a legítima palavra de Deus. Número 5. Como se portavam os líderes de Israel, estando já a nação fortalecida e desfrutando já de riquezas e abastanças, necessitando Deus de lhes enviar o profeta Jeremias. Então, estavam na situação de que esqueceram-se de suas responsabilidades. Começaram os membros da família real e da casa sacerdotal a se portarem como meros soberanos e pontífices, menosprezando as necessidades do povo. Então essa aí era a situação dos líderes, né? Menosprezavam o povo, achavam povinho, povo ignorante, viviam só entre si, se consideravam uns aos outros, né? Enriqueciam juntos, mentiam para o povo e se esqueceram totalmente das suas responsabilidades para com este povo, que era a principal, conduzir esse povo para Deus. Parte 1. O que é um pastor? Então, número 6. Como é visto o pastor nas Escrituras do Novo Testamento e qual é a sua função? Então, ele é visto como administrador do rebanho de Cristo. Veja aí 1 de Pedro 5, de 1 a 8. Sua função é conduzir os santos do Senhor Jesus, dispensando a estes os meios da graça. Então, o pastor é aquele que administra, ou que lidera, que organiza, né, que conduz o rebanho. Isso na igreja é assim. Então a responsabilidade aí do pastor é conduzir esse povo para Jesus Cristo. E deve sempre o pastor dispensar a essas pessoas os meios da graça. Então, ensinando a palavra de Deus, mostrando que é pela graça de Deus que nós somos salvos, não é por merecimento, não é através de obras mortas, né? Aquelas obras que a pessoa faz para ser salvo. Não, mas através do arrependimento de pecados e a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Número 7, então. Quais as obrigações do pastor? Então, a principal obrigação do pastor é apacentar e guardar cada uma das ovelhas que ele confiou como pastor. O ofício pastoral inclui duas coisas básicas: a oração intercessória e a ministração da palavra de Deus. Deve o pastor, por conseguinte, agir em relação às ovelhas, tanto como sacerdote quanto como profeta. É sacerdote quando se apresenta a Deus em oração, e quando lhes fala a palavra de Deus é profeta. Então veja bem que o líder, um pastor de uma igreja, ele é responsável tanto por ensinar a palavra de Deus, quanto por orar pelo povo de Deus, interceder por esse povo junto a Deus. São duas funções aí juntas, né? É um trabalho difícil de pastor, não é fácil. Então, oremos pelos nossos pastores e os ajudemos nessa tarefa. Então, todos os líderes devem ajudar o pastor nessa tarefa, de orar pelas ovelhas e de ensinar a palavra de Deus, legítima palavra de Deus, às ovelhas. Número 8. Complete segundo o conselho de Bernard Ham. Então, a tarefa fundamental de um pastor na pregação não é ser brilhante ou profundo, mas é ministrar a verdade de Deus. Então, a tarefa do pastor não é aparecer aí como um grande pregador, um grande ensinador, se destacar, ser brilhante. Não. A tarefa dele é ensinar sistematicamente a palavra de Deus, com calma, paciência, para que o povo aprenda a palavra de Deus e se dirija a Deus. É levar esse povo a Deus, conduzir esse povo para Deus. Então a tarefa primordial é essa do pastor. Vamos ver na parte número 2, os pastores de Israel. Número 9. No Antigo Testamento, pastores eram considerados os reis
os profetas e os sacerdotes. E mais quem? Então, os patriarcas, que à semelhança de Abraão, tinham como missão guiar seus filhos na disciplina, a fim de que andassem como o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas em geral, tinham a obrigação, então, de conduzirem seus filhos, a sua família, para terem uma comunhão com Deus, de obedecer a Deus, de oferecerem sacrifícios a Deus e ouvirem, então, a voz de Deus, ouvirem a orientação de Deus naquilo que deveriam fazer, de como se comportar, de como guiar o povo que o acompanhava. Então, os patriarcas faziam parte desse grupo de pastores que conduziam, então, o rebanho para Deus. Número 10. Como foram os reis em seu ministério pastoral? Então, o primeiro rei messiânico de Israel foi tirado de entre as ovelhas a fim de pastorear o seu povo. 1 Samuel 16:11. Segue-se, pois, que o monarca israelita, para ser bem-sucedido, haveria de ter uma alma de pastor. Na literatura profética, eram os reis vistos por Deus como os pastores de seu povo. Até um rei gentil foi designado por Deus para atuar como pastor dos filhos de Israel. Então, até mesmo Ciro, um rei que não era do povo de Deus, mas foi chamado para apacentar, ou seja, para conduzir esse povo de volta para a terra prometida, para construir o templo em Jerusalém. Então, aquele que Deus chamava para orientar, para conduzir o povo, era considerado então o pastor desse povo, aquele que orientava, que guiava o povo rumo ao caminho que Deus queria que esse povo fosse. Então, o primeiro rei messiânico foi Davi, não foi Saul. Saul foi desobediente, mas Davi não, era um homem segundo o coração de Deus e que iria conduzir esse povo para Deus e para ter uma visão espiritual do seu futuro, onde um rei messiânico, que seria não apenas um rei humano, mas seria o próprio Deus governando sobre esse povo, que é Jesus Cristo, e que estará governando Israel durante 1 milênio. Este é o legítimo pastor das ovelhas, Este aquele que é o esperado, é o desejado de todas as nações. Número 11. Como foram os sacerdotes em seu ministério pastoral? Então, eram considerados pastores de Israel, principalmente os da casa de Arão, o sumo sacerdote de Deus. A eles também os profetas dirigiram pesados reptos, pois, naquela crise, ao invés de pastorearem o rebanho de Deus, puseram-se a apacentar a si próprios. Jeremias 2:8, também veja Ezequiel 34. Então, veja bem que os sacerdotes tinham um ministério pastoral. Deveriam ensinar o povo a palavra de Deus e tinham a responsabilidade de interceder por este povo junto a Deus. Mas o que eles faziam? Eles se comprometiam cada dia mais com os reis, com os líderes, e ao invés de cuidarem do povo, estavam cuidando dos seus próprios interesses, na riqueza, no conforto, e não cuidavam mais do povo. Quando o sacerdote começa a cuidar muito de festas, nas casas dos ricos, ele se esquece dos mais pobres e fica tão ocupado com essas coisas que não tem mais tempo para cuidar das ovelhinhas de Cristo. Número 12. Como foram os profetas em seu ministério pastoral? Então não resta dúvida que os verdadeiros profetas de Deus sempre atuaram como legítimos pastores de Israel. O profeta Amós foi vocacionado estando entre os pastores. Infelizmente, os ímpios reis hebreus, sabendo da grande influência dos profetas sobre o povo, resolveram criar uma classe do funcionalismo estatal, cuja função era justamente mentir. Mentindo, combatiam eles os legítimos mensageiros de Deus. Haja visto o que acontecia em Jerusalém no tempo de Jeremias. E foram esses falsos profetas que, juntamente com seus patrões, levaram Judá à ruína. Então é claro que nós vamos ver na Bíblia legítimos pastores, que são profetas, como Elias, Eliseu, nós vamos ver Jeremias, vamos ver o profeta Amós e vários profetas, que são verdadeiros líderes que conduziam esse povo a Deus. Mas, no tempo de Jeremias, os profetas, na sua grande maioria, foram arrolados como funcionários do governo. Então, quem sustentava era o rei, e eles eram pagos para sempre falarem a favor do rei.
E eles mentiam o tempo todo. E isso conduziu esse povo para o pecado e cada dia mais se afastando de Deus.